queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência, eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No programa de hoje, eu vou trocar uma ideia com vocês com o seguinte tema: a natureza regida por leis. Inicialmente, eu gostaria de dizer para vocês que quando nós meditamos sobre a natureza, sobre essas forças que ocasionam tanto a construção como a destruição aqui no nosso planeta, tudo possui uma determinada lei que rege tudo isto. Quando eu falo da lei aqui, não é a lei humana, é a lei que representa todos os desígnios que vêm de Deus, dos anjos, ou a nomenclatura que você mesmo quiser. E nesta lei, nós temos toda a realidade do universo manifestado, e ela rege todos esses princípios. E aqui, com todas essas energias, com todas essas forças, nós passamos a ter determinadas forças que fazem que esta energia que nós chamamos de natureza haja, né? Parafraseando, né, o meu mestre, o professor Henrique José de Souza, ele disse, né, num artigo que, se não me engano, é chamado Cabala Musical, escrita no século passado: na ciência dos sons, das cores e dos números está contido todo o mistério do universo. Então, com isso, ele nos deixa bem claro, né, que existe, através de todas essas forças, de todas essas energias que nós vivemos e experienciamos, determinadas regras que estabelecem as ferramentas e os instrumentos que essa lei opera conosco. Então, sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Nós vamos falar sobre a magia dos sons, a magia das formas, que se transmutam em forças e vibrações que originam automaticamente o que nós chamamos de reinos que estão aqui presentes, que tudo vibra, nada está parado, é um dos princípios herméticos, e esta energia de vibração acaba originando o que nós chamamos de formas, de cores, de sons, e nós temos a nossa percepção automaticamente ligada com todas essas forças e essas energias. Então, no programa de hoje, eu vou procurar conversar com vocês sobre todas essas energias, sobre essas frequências, sobre essas forças que criam e geram, através de sons, de formas, de cores, de números, como meu próprio mestre disse, uma determinada força e energia que faz com que todos nós estejamos inseridos nesse processo. E quando nós começamos a compreender essa regra, nós podemos ter a possibilidade de compreender todas essas forças do universo. Como o meu próprio mestre diz, o professor Henrique José de Souza, que é o patriarca da Sociedade Brasileira de Obiose, que é a sociedade que eu pertenço, ali estão contidos todos os segredos do universo. Então vamos conversar sobre isso. Mas inicialmente eu tenho um toquezinho para dar para vocês, né? O Jean está ali no comando do som, fazendo tudo chegar bacaninha e redondinho. E agora eu vou divulgar vamos chamar assim, o curso da eubiose, que inicia agora em abril, dia 2 de abril, onde eu, junto de outros instrutores neste departamento que eu vou divulgar, nós estaremos juntos ali conversando com todo mundo todas as terças-feiras às 20 horas, com início dia 2 de abril. O telefone para você se inscrever, você liga após as 14 horas, qual é? 3208-9914. Repetindo, 3208-9914. Depois das 14 horas, liga para umas 15 horas, 16 horas, a Eliane vai estar lá, que ela atende o telefone e você faz sua inscrição. Eu só faço um pedido aqui. Se você realmente for, se inscreva. Não porque eu divulguei aqui, vamos se inscrever, depois se der eu vou. Não. Faça a sua inscrição depois que você tiver se organizado. Você falou assim, vai ter início dia 2 de abril e toda terça-feira eu vou me comprometer, na medida da possibilidade, obviamente imprevistos acontecem para todos, eu vou estar presente ali para dar esses primeiros passos na iniciação da Sociedade Brasileira de Obiose. Repetindo, eu junto de outros instrutores, não serei eu apenas, nós teremos outros instrutores presentes,
toda terça-feira estaremos ali para conversar com vocês, até umas 21h30, esticando um pouquinho, depois a gente libera todo mundo, né? Brincadeira, né? Onde será a iniciação? Será na Aclimação, aqui em São Paulo, obviamente que é um curso presencial, então somente para o pessoal de São Paulo, na Avenida Lacerda Franco, 1059. Repetindo o endereço, Avenida Lacerda Franco, 1059. Aclimação São Paulo, na Zona Sul. Telefone para as inscrições, fechando essa minha divulgação, 3208-9914. 3208-9914, liga após as 14h30, 15 horas, a Eliane vai estar lá até aproximadamente 20 horas para qualquer informação complementar que você necessite. O início será dia 2 de abril, tá bom? Então é uma dica muito legal, porque praticamente tudo que eu falo aqui, inclusive com o tema do programa, que é muito interessante, são conhecimentos que eu adquiri ali na iniciação da eubiose, de forma que ali foi propiciado para mim enxergar todas essas energias, todas essas forças que todos nós estamos inseridos de uma forma diferente. Vou até dizer, de acordo com a minha possibilidade, de uma forma um pouquinho mais desperto. Porque a gente percebe hoje, né, que a gente está inserido num sistema onde a mídia comanda claramente as informações que são divulgadas e chegam a nós. Eu mesmo sou impactado por isso. Então é um momento muito diferenciado, onde a gente tem muita informação sendo jorrada, e com isso nós temos que saber separar desta informação que chega, o que serve e o que não serve, porque a polaridade está sempre presente em tudo. Então existem, às vezes, muitas informações que chegam para nós que possuem, no fundo, uma base distorcida, e a gente passa a acreditar piamente através da informação, porque foi divulgada num veículo forte, e com isso a gente acaba distorcendo a nossa própria energia pessoal. Um exemplo, vocês percebem claramente o quanto a mídia ela opta em colocar catástrofes, em coisas complicadas. Por quê? Porque é o que dá mais alcance para ela. Porque nós mesmos potencializamos mais esse tipo de noticiário, em vez de ficar focado em energias mais construtivas. Eu adoro aqui, quando eu estou aqui, aí vem o Jean, coloca ali o Jornal da Boa Notícia. Pô, Jornal da Boa Notícia, normalmente coisas boas, né, Jean? Coisas construtivas, coisas que estão acontecendo para o lado, vou colocar essa nomenclatura, para o lado do bem, mas muitas pessoas não estão nem aí para isso. Eu quero ver aonde está a catástrofe, eu quero ver aonde está a energia pesada. E o que acontece? A pessoa se carrega dessa frequência e, inevitavelmente, ela contribui para esse jargão pesado, e aí, de uma forma coletiva, formando egrégora, o que ocorre? Nós passamos a ter o descarregamento e todas essas loucuras que estão acontecendo neste momento de renascimento. Eu não falo nem de fim de ciclo, de renascimento que nós estamos passando, porque as coisas falsas devagarzinho cairão todas. Não tenham dúvidas disso, como castelo de cartas. As pessoas que me acompanham aqui, eu estou na rádio há mais de 15 anos, eu disse que em 2016, segundo o livro escrito por Laurentius, o pseudônimo do meu mestre, o professor Henrique José de Souza, o patriarca da eubiose, já citado no programa de hoje, ele disse que com a transmutação vibracional de um ciclo novo, que é um ciclo de 36 anos, que é o ciclo de Saturno, iniciado em 2017 e vai até 2052, muitas transformações surgiriam, e a gente não consegue ver isso? Sim, mas nós precisamos entender que esta transformação, se existe muita sombra, como eu sempre digo aqui, se tem sombra que a gente está enxergando e falando, nossa, como está tudo ruim, isto é ótimo, porque é uma oportunidade da gente arrumar. A gente nunca vai conseguir arrumar o que a gente não observa, então é um momento de choque de energias, mas se você procura alimentar o lado complicado da vibração, todas essas leis da natureza que eu vou conversar com vocês hoje, elas acabam fazendo com que a própria vibração coletiva seja descarregada através do que nós cultuamos. Então, nós, seres humanos, podemos mudar isso a cada instante. Você mesmo, iniciando agora esse processo transmutacional, essa força vibracional que existe dentro de ti, através de
toda essa linguagem universal, você começa a ser um agente das forças do bem. Então procure evitar essas notícias pesadas. Se é uma notícia que impacta no sentido de nos desarmonizarmos, obviamente a gente precisa ter conhecimento, mas não precisa ficar alimentando. Vamos buscar a solução, vamos buscar a causa do porquê aquilo foi vivido, porquê aquilo foi experienciado, e com isso nós conseguimos uma força transformacional de conseguir regenerar aquele padrão cognitivo que nos levou a receber um impacto complicado, porque o planeta Terra ele está em plena evolução, assim como nós, seres humanos. Então, todas essas grandes catástrofes, principalmente as naturais, né, obviamente, as naturais, melhor dizendo, elas representam o planeta Terra em transformação, assim como nós, seres humanos, porque nós estamos em evolução junto com o planeta. O planeta é o reflexo do que somos como consciência coletiva. E é aí que a gente entra nessas leis, nessas forças, nessas energias que regem o nosso universo, que de uma forma simples eu vou tentar colocar aqui para vocês uma reflexão para que todos nós possamos entender essas forças e essas energias universais. Vamos começar pela parte mais básica e simples. Se nós vermos uma escala musical, ela possui 7 notas, que vai de dó a si, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Todo mundo brinca com isso. Quando nós entramos num 8º princípio vibracional, nós retornamos para aquela tônica que nós começamos. Então, depois do si, você tem o mesmo dó que você iniciou quando você pronunciou a escala. Estou falando de uma pessoa afinada, obviamente. E com isso, o que ela tem? Ela tem o mesmo padrão repetitivo, porém 1/8 acima, porque 8 é o número de Deus. Então, sempre quando nós temos numa escala musical, pegando as 7 notas, a 8ª sempre será igual à primeira. Qualquer pessoa que você conheça do meio musical pode atestar isso de uma forma extremamente fácil, ou mesmo você pode observar através de uma pesquisa rápida na internet essas 7 notas que estão presentes em uma escala musical. E essas 7 notas, elas seriam reflexos do quê? De tudo. Vou repetir, essas 7 notas seriam um reflexo do quê? De tudo. Como se aqueles próprios 7 anjos, os 7 autogerados, que são emanados como princípio evolucional direto de Deus, para uma fácil compreensão, como eu disse, Deus é uma 8ª energia, consciência, vibração, que deles saem esses 7 raios, que aí começa um monte de misticismo em cima do 7. Essas 7 forças, elas são representadas por essas 7 vibrações, desde o tom grave até o tom mais agudo. Isso ocorre também de uma forma direta em relação aos planetas que circundam o Sol. De acordo com a proximidade que eles estão em relação ao Sol, eles emitem uma determinada vibração e, ao mesmo tempo, captam uma determinada vibração. Então, quando a gente começa a entender esses princípios, a gente também entra na magia dos números. Porque se nós pegarmos um ponto fixo de um movimento de um planeta, para ele retornar para esse ponto, ele tem um número que representa a sua translação. Como nós temos convencionado aqui, o planeta Terra demora 1 ano terrestre para dar a sua volta. A Lua faz isso em 28 dias. Estou colocando a convenção do que nós temos como tempo aqui na face da Terra. Se estivéssemos em outros planetas, essa convenção seria diferente. Um exemplo, Marte demora 2 anos para dar essa volta. Júpiter, 12, Saturno, em torno de 28 anos. Então, com isso, a gente começa a entender que existe uma ordem. Não é porque o ser humano está errando ou está acertando aqui no planeta Terra que esses números associados a estas energias ou estas forças planetárias que fazem surgir todas as realidades das linhas de conhecimento que nós temos aqui, como astrologia, cabalá, etc., tudo segue uma convenção e uma ordem. Se você pegar pelos cabalistas a própria árvore da vida, se você pegar o desenho dela, que você vai ver umas esferas, e elas trazem, cada uma delas, uma correspondência com planetas ou com realidades ligadas ao nosso sistema solar, você tem exatamente o tempo dos planetas fazendo a descida e a projeção da árvore da vida, que os cabalistas chamam
chamam do raio flamejante, do raio ígneo que desce e projeta todas as suas forças. Daí que eu digo que é necessário cultura, é necessário estudo, é necessário conhecimento. Só isso vai fazer com que nós tenhamos condições de transmutar. Se nós nos continuarmos limitados em relação ao nosso conhecimento, em relação à nossa cultura, nós acabamos virando seres humanos que são facilmente dominados pela consciência daqueles que representam uma minoria e que querem comandar tudo isso para que exista uma manutenção dessas forças. Mas é aí que eu disse que a própria lei, assim como ela constrói, como eu citei o exemplo dos astros, que trazem um poder vibracional ligados ao nosso sistema, essa mesma lei, ela age através de determinadas forças, que existe um comando em relação a todas essas energias, que é a reação do planeta Terra, que é um governo oculto do mundo, que aí nós podemos entrar no lado místico verdadeiro, em detrimento desse misticismo cego que é falado por aí, e com isto, esse governo oculto do mundo acaba originando determinadas situações que a gente não compreende, mas que na verdade atuam para as grandes transformações, para as limpezas que devem existir no nosso planeta. Então, todas essas forças da natureza, elas possuem uma ordem, elas possuem um impacto verdadeiro, elas possuem um porquê do acontecimento das mesmas, ou, como disse Isaac Newton, tudo possui uma causa. A gente fica preso só no efeito, é aí que nós somos comandados. Por falta de conhecimento, por falta de cultura, o que ocorre? Nós ficamos presos somente no efeito, alimentando o que outras consciências, que de repente nem são as verdadeiras que devem ser alimentadas por nós, são os agentes causadores. É aí que eu literalmente acuso a mídia, não necessariamente determinadas pessoas, mas a mídia como um todo, que trabalha a manutenção de valores que literalmente devem ser desgastados. Como eu disse, estou aqui na rádio há mais de 15 anos, eu falei das transformações políticas que iriam acontecer. Não é possível, não estou falando que para o bem ou para o mal, vamos torcer para o bem, por que não? Mas o bem, muitas vezes, para ocorrer, deve existir a parte da sombra levantada para que ele atue, senão ele não é o bem. O bem, ele só existe porque existe o mal, e o mal existe porque existe o bem. O caminho do meio é esse verdadeiro caminho da lei que eu estou tentando conversar com vocês. E agora eu digo, estamos agora em fevereiro de 2019. Para mim, depois das grandes transformações políticas, as grandes transformações serão no quesito das religiões falsas. As religiões falsas, as religiões que não procuram o verdadeiro sentido da palavra religião, que é religar novamente o ser humano à sua realidade divina por falta de conhecimento, cultura, realização, forças de caráter. O que ocorre? Eles vão cair como castelos de carta. E eu acredito, agora é uma suposição minha, nunca banquei um místico profeta aqui, nunca vou bancar porque eu não sou, eu apenas estudo e observo. Eu acredito que a partir de 2020 vocês vão ver como essa base religiosa falsa vai ser atingida. E com isso vai começar a existir uma queda, vai ser muito difícil para nós, assim como vai ser agora com toda essa reestruturação política. E com isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a perceber literalmente um verdadeiro caminho a ser seguido. Aí sim irá surgir uma religião verdadeira que vai reconectar os seres humanos ao seu verdadeiro caminho evolucional, que representa todas essas forças que nos trazem o retorno à fonte divina, a Deus. Se nós voltarmos no setenário, essas 7 notas musicais que eu citei para vocês, na verdade, se você fizer no sentido cromático, o que é cromático? São os sustenidos e os bemóis, que são, vamos dizer, vibrações intermediárias que existem entre um tom e outro. Entre o dó e o ré, você tem um tom intermediário, que você pode chamar de ré bemol, que você desce um pouquinho a vibração ou aumenta, tanto faz também o sentido, que representa o dó sustenido. Quantos são? 5, porque entre o mi e o fá não existe meio tom, porque é uma terceira nota, do, ré, mi. E entre o terceiro e o quarto tom, você não tem um meio tom, porque foi um sistema incompleto, ele não se chegou a fechar. E por fim, do si para o dó, a mesma coisa. Então nós temos 5
semitons, e esses 5 semitons somados às realidades das 7 notas, que número que nós chegamos? Ao 12. Daí que você começa a entender por que 12 signos do zodíaco, porque são representações dessas 12 forças vibracionais que estão ali presentes. E essas mesmas forças vibracionais que eu coloquei em relação aos tons e sons, também se refletem nas cores. Nós temos as 7 cores do arco-íris, que se você pegar o vermelho é a primeira nota. Dó, depois o laranja, esfriou um pouquinho, é o ré, o mi é o amarelo, o fá representa o verde, o sol o azul, o lá o índigo e por fim o si o violeta. Mas nós também temos 5 frequências associadas a sons e cores que estão ali presentes, os sons eu já falei, que representam energias que o ser humano ainda desconhece. Quais seriam essas 5? Nós temos, se nós pegarmos o lado invisível logo após ao vermelho, nós temos quem? O infravermelho, isso a ciência já chegou. Se nós pegarmos na cor mais fria o violeta, nós temos o ultravioleta. E por fim, quais são as últimas 3? Seria a ausência de todas as cores, que no mundo visível nós chamamos de preto, e a presença de todas as cores, que é o branco. E essas duas energias, quando se serpenteiam, criam uma força que nós chamamos de Kundalini, ou força terrena. Então observem que quando a gente começa a entender esta linguagem através de números, através de formas, sons e cores, nós começamos a desvendar todas essas realidades do universo. Vejam o trabalho de Nikola Tesla, esse ser fantástico que estava muito além do nosso tempo, o quanto ele falava de frequências. O ser humano ainda não chegou nessa realidade, mas quando nós começamos a meditar de uma forma diferenciada, começamos a entender todo esse universo da frequência, isso a gente joga em relação a nós, o que pensamos, o que sentimos, o que vibramos, qual a frequência que eu estou sintonizado. Quando você vai sintonizar a rádio, você não tem que procurar a frequência? É a mesma coisa. Então, no mundo invisível, como eu sempre digo, no mundo sutil, você é análogo ou atrai a força que você vibra. Então, quantas coisas maravilhosas. Você está a fim de desvendar um pouco mais esses mistérios? Eu estou aqui como um mero transmissor, colocando a minha visão pessoal para vocês, sujeita a erros e enganos. Por isso que eu digo novamente, é necessário cultura, é necessário estudo, é necessário ir um pouquinho além do que tudo é falado sem esse misticismo cego que nos tira do caminho. Convido você a iniciar os estudos da Sociedade Brasileira de Eubiose, que é a sociedade que eu pertenço, onde eu procuro beber da fonte e transmitir de acordo com a minha possibilidade aqui o meu pouco entendimento. Nós vamos iniciar dia 2 de abril, aqui em São Paulo, capital, é presencial, os primeiros passos da eubiose, que nós chamamos de peregrino. Vai começar dia 2 de abril, aqui na Avenida Lacerda Franco, 1059, na Aclimação. Você está afim de fazer isso comigo? Será toda terça-feira às 20 horas. Eu junto de outros instrutores. Não serei somente eu. Liga para esse número, 3208-9914. Repetindo, 3208-9914. Liga após as 14 horas, 14h30, 15 horas, se realmente você quer participar. Não ligue só por ligar. Ligue se realmente você está afim. Toda terça-feira, às 20 horas, teremos esse encontro a partir do dia 2 de abril. Finalizando, 3208-9914. Ligue após as 14h30. Jean, obrigado por tudo. Eu vou encerrar agora, dar um empurrãozinho, um minuto para o Jean poder trabalhar sossegado. Desejo a vocês, queridos ouvintes, um grande beijo na mente e no coração de todos e que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.